E aí, leitores, como é que vocês estão? O ângulo não está favorável, mas vamos gravar um vídeo falando sobre as minhas leituras de 2025. E aí, vocês leram muito? Né? Então, final de ano, vamos fazer um retrospecto. Esse ano, gente, eu tinha colocado na minha meta um total de 20 livros. Desses 20, dessa lista, eu só consegui ler 8. Então, eu li muito menos esse ano. Menos ainda, né, do que os outros anos. Porém, tô feliz com o que eu li. Porque se a gente for parar para pensar na população brasileira, né, ainda li mais. Li um livro por mês. O que é muita coisa, né, porque nosso país não lê. Então, tô feliz com as minhas leituras. Mas eu consegui ler um total de 13 livros esse ano, né? Ou seja, eu acrescentei 5 que eu li que era fora da meta. Mas o importante foi que eu li. Esse é o importante. E o link dos livros vão estar aqui embaixo no box de informações para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dos livros que eu li. Os que eu não li, que estavam na lista, era Acotar, o primeiro, Exílio, A Mãe Perfeita, Sonho e Pesadelo, Malibu Renasce, Assistente do Vilão, Este Dia, O Som do Amor, Viagem ao Centro da Terra, Livrai-nos do Mal e O Morro dos Ventos Uivantes. Tava na minha lista para ler esse ano, não li. Colocarei no ano que vem? Não sei. Mas ainda vou montar minha lista. Mas os livros que eu li foram muito bons, gente. Então eu gostei das minhas leituras. A propósito, eu tô com o vestidinho do Natal. Um vermelhinho, decotadérrimo. Mas enfim. Bom, vamos lá. Eu vou falando aleatório, tá? Não vou falar na sequência dos livros que eu li, não, pra vocês. Mas, logo no início do ano, eu li Antes que o Café Esfrie, volume 2. E é aquele negócio, eu tenho uma dificuldade com literatura coreana, né? Acho que é coreana. Porque os nomes são minha grande dificuldade, gente. É muito difícil os nomes. Então, isso faz eu não me prender na história. Porém, quem já leu esse livro sabe que ele é meio parado, assim, mas quando vai se interligando uma história na outra, dá muita vontade de ler. Então, ele é um livro pequenininho, foi o livro que eu comecei. O ano. Eu dei 3,5 estrelas, né? Então, ele foi um livro gostosinho de ler, a história me prendeu bastante. Para quem não sabe, ele conta a história de um café em que você pode fazer uma viagem no tempo. Até o café, antes que o café esfrie, você tem que voltar. Muito bom, recomendo, 3,5. Logo depois, uma tradição que eu tô criando, de sempre em janeiro eu ler Colin Hoover. E aí o do ano foi Todas as Suas Imperfeições. E eu, logicamente, amei a diva. Muito bom. Amo Colin Hoover. E quero ler outros, inclusive ela vai lançar um agora em janeiro, né, de 2026. E eu já estou me preparando para ler também, que parece que vai ser um suspense, né? Mas Todas as Suas Imperfeições fala sobre um casal, né? Que você vê aquele casal brigando, se desentendendo e fica voltando no tempo que eles se conheceram. Então você consegue entender. Cara, é muito bom, porque você entende a capa do livro, porque que tem alguns detalhes na capa do livro. E é Colin Hoover, né? É um drama romântico, mas eu amo. Dei 5 estrelas. Foi muito bom, eu gostei muito. Depois eu li Os 100 Anos de Lene Margot. Ai, nem precisa falar, né? Chorei, horrores. Sim, chorei. Basicamente é uma história de uma menina que tem, acho que é 13. Eu acho que é 13.
E aí uma senhora que tem acho que 87. Eu sei que juntas elas dão 100 anos, a idade delas. E aí elas estão no hospital, em fase, bem dizer assim, com a doença que não vai ter cura, né? E aí elas começam a fazer, durante um grupo de terapia lá de pintura, elas se conhecem. E aí você vai acompanhando as histórias, tanto da Lene quanto da Margot, conhecendo um pouquinho de cada uma. E o final, gente, me acabei. Chorei horrores. Mas muito bom, 5 estrelas, favoritado. Depois disso eu fui... esse ano eu percebi que eu gostei de ler uns traumas. Mas aí eu fui pra como eu era antes. E esse livro, ele é uma duologia, eu ainda tenho que ler o segundo. Mas, cara, que livro. Basicamente o livro, a autora, ela conta uma experiência até que ela viveu, né? Que é de um trauma muito grande que acontece com a nossa protagonista. E aí a gente vai acompanhando o passar dos anos, como aquele trauma reverberou pela vida dela, né? Se não tem nada, é 3 anos que a gente acompanha dela. E é tenso, é muito tenso. Para nós mulheres esse livro é pesado, mas eu acho que é uma leitura muito válida. Então, dei 3 estrelas e meias, porque assim, o livro é bom, 3,5 não é ruim. Mas eu achei assim, que teve momentos que, sabe, parecia que não tinha necessidade de estar ali, assim. Parecia que estava só colocando assunto, mas eu me perdi, assim, nos pensamentos. Mas é um livro muito bom, muito bom, muito bom. Recomendadíssimo. Quem leu também foi, acho que a Paola Alexandra. Tem um vídeo dela que ela fala muito quanto que ela chorou com esse livro. Então ele é um livro impactante. Não sei o segundo, mas esse é muito bom. Depois com o clube do livro que eu participo, do Literaclube, aí a gente leu Eleanor e Gray, que foi um romance fofo demais, um romance lindo demais, que eu gostei muito desse romance. E você vai vendo assim dois jovens, né, no último ano assim da escola, eles se apaixonam e depois você vai ver eles na vida adulta. E como a vida deles, cada um foi para um caminho, né? E aí quando ele se reencontra para lidar com os problemas da vida adulta e resgatar aquela paixão da adolescência. Então é muito fofo. Eu amei, dei 4 estrelas. Lindo, lindo, lindo. Depois eu li alguns livros nessa lista agora sobre autoconhecimento, que eu tava querendo estudar alguns temas, então, né, eu li um pouco sobre os temas. E um deles foi Umbanda para Iniciantes. Então foi um livro que eu comecei, né, do Rodrigo de Queiroz, e foi muito legal, né? Um livro muito interessante porque ele é dinâmico. O livro ele tem eu li em e-book, né? Mas eu acho que o livro impresso tem também. Ele tem uns QR Code, então você vai tendo uma leitura interativa. E basicamente ele mostra como que é você conhecendo um terreiro. O que você vai ver ali? Então, o porquê que tem tal coisa na entrada, o porquê que tem aquilo ali, e por que tá daquele jeito, por que acende aquela vela, quem que é ali que aparece. Então é muito legal, ele explica assim, tintim por tintim, tudo o que a gente vê ao entrar num terreiro. Então, para quem nunca foi num terreiro, ele foi muito bom, porque ele mostrou isso, né? O que se encontraria ali. E aí o que é mais legal, né? Porque foi quando eu decidi ir para visitar um terreiro. Então, tipo, foi muito legal entender tudo ali, né? Depois também eu li Mediunidade na Umbanda, né? Que aí ele explica qual é o trabalho dos médiuns, o que acontece, né? Então, muito legal. E aí eu decidi ler também um que o meu psicólogo indicou, que é um livro do Osho, acho que é assim que fala, que é Viva
à sua própria maneira. Porque no início do ano, fazendo uma retrospectiva, eu estava lidando com algumas questões muito assim particulares de aprender a nadar contra a corrente, né? E é um processo. Quem faz terapia sabe que é um processo. E esse livro ele abre muito isso, né? De que às vezes a gente escolher o que todo mundo quer pode estar fazendo você adoecer mesmo, né? Tanto que a capa do livro é assim, um cardume de peixes, assim, todo nadando por um lado e só um indo contra. Então, é muito legal porque ele fala assim de como a nossa individualidade, como ser quem você é importante, sabe? Se você não pôr isso pra fora, você só ficar fazendo o tempo todo agradando os outros, isso adoece a sua cabeça, né? E é complicado, a mente humana é um negócio muito complicado. É um livro curtinho, mas sagaz, assim, sabe? É de uma profundeza muito legal, assim. Eu gostei muito. Ah, eu nem falei, né? Mediunidade, Umbanda para iniciantes eu dei 4 estrelas. Mediunidade na Umbanda, 4 estrelas. E esse do Osho eu também dei 4 estrelas. Eu gostei muito, tá? Fiz várias marcaçõezinhas. Recomendo. Depois eu li um livro que chama A Maldição do Ex. Cara, esse livro é muito legal. Ele é jovem, é um livro jovem, mas muito legal. Que fala de alguns bruxos, né? E aí ela tá namorando, e aí véspera de uma festividade, o namorado dela, que é bruxo, né? Simplesmente dá um fora nela. E aí ela começa a beber muito, ficar de pileque. E uma das regras é, quando estiver bêbada, nunca faça bruxaria. E aí ela decide, e ela joga um feitiço, que é a maldição do ex, que é o próprio nome do livro. E aí, quando ela joga esse feitiço, cara, acontece muita coisa. Só que acontece umas coisas assim que se torna engraçada, mas depois começa a acontecer coisas complicadas, porque acontece coisas no povoado ali que pode prejudicar todo mundo, essa maldição. Então você vai acompanhando como ela vai fazer junto com esse rapaz pra acabar com esse feitiço, né? E aí é muito legal, muito legal. Dei 3 estrelas, viu? Ainda nos contos aí mágicos e tal, eu li também um livro de romantasia, né? Ali Hazelwood não é uma escritora que eu gosto muito, eu acho muito lenta. Mas eu decidi ler Noiva. E Noiva é uma romantasia com lobisomens e vampiros. E algumas cenas hot. E cara, eu amei esse livro. Eu dei 4 estrelas e meia. E cara, eu gostei muito. Sim, sabe, é um livro grande até, mas foi muito legal, assim. Ele... E agora lançou outro, né? Que eu tenho que ler também. Mas esse foi muito legal, porque você fica acompanhando, assim, é tipo tem um suspense ali velado, né? Tem o romance e tal, mas ali vai tendo um suspense junto dessa romantasia. Então, você fica tentando descobrir ali quem tá tentando exterminar, né, uma pessoa, e você tenta acompanhar e desvendar aquele mistério e tal. Então, muito legal, gostei de A Noiva. Paralelo a isso, gente, eu li muita coisa de autoconhecimento, né? Foi uma coisa que eu queria muito esse ano. Eu li Conversas Corajosas, da Elisama Santos. E, cara, eu amei esse livro. Amei, amei, amei. A Elisama, ela fala assim, sobre, nessas conversas corajosas, sobre muitos temas, assim, complicados. Então, conversas corajosas com os filhos, com os pais, com conhecidos, sobre religião, sobre tópicos sensíveis, como você fazer essa conversa. E me ajudou muito, sabe? De que a gente tem que se posicionar assim nos nossos gostos, nas nossas opiniões.
Estou em processo? Estou em processo. Não é fácil, todo dia nem sempre consigo, mas ajudou. Então, é uma leitura legal, Conversas Corajosas. Recomendo muito para vocês, eu dei 4 estrelas. Eu li também Jantar Secreto, do Rafael Montes. E, cara, esse eu acho que foi um dos melhores livros que eu li no ano. Foi muito top esse suspense. Eu quero comprar outros livros do Rafael Montes. Eu necessito ler Rafael Montes novamente. Cara, primeiro que o livro é bizarro, porque fala de um grupo de amigos que vai estudar no Rio de Janeiro, e aí a situação começa a ficar difícil para eles pra caramba, e aí eles têm a brilhante ideia de fazer jantares servindo carne humana. Cara, mas o mistério que fica ali pra você tentar descobrir o que tá rolando, o que tá acontecendo, se vão pegar eles, se não vão, onde eles vão conseguir a carne. Tem uma cena, tem um capítulo lá que, nossa, eu passei mal. Eu enjoei mesmo, assim, sabe? Eu senti náusea lendo o capítulo. De tão nojento que foi. Mas, cara, o final, pra quem leu esse livro, o final, quando você descobre quem é que tá por trás das coisas, eu fiquei, o quê? Eu lembro que eu fiquei assim, eu fiquei em choque. Em choque. Eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível que seja esta pessoa. Só leiam, cara. 5 estrelas, favorito. É muito bom. Depois disso eu li Amanhã e Ainda Outro Amanhã, que é um romance com games. Dei 3 estrelas e meia, porque tinha hora que eu achei muito cansativo, cara. Mas assim, a história é muito legal, né? Eles se conhecem quando criança e eles crescem, vão estudar, vão fazer as coisas da vida deles, se reencontram e você fica o tempo todo torcendo para que eles fiquem juntos e tenha um trelelê. Só que ao mesmo tempo você torce para que não fiquem juntos. Ficam, não ficam? Só lendo para saber, mas assim, o final você fala assim, é muito sobre amizade, sobre assim, quantos nossos amigos a gente tem que aproveitar enquanto tá perto da gente. Inclusive meus amigos, que eu sinto muita saudade de vocês. Meus amigos de São Paulo, tá? Porque agora eu moro no interior. Mas meus amigos de São Paulo, eu sinto muita saudade de vocês. Então é um livro muito legal. E o mais legal é porque, assim, eu gosto muito de alguns jogos, assim, de videogame, né? Então, tipo assim, tinha alguns que eu falava, pô, eu já joguei isso daí, né? E aí você vai vendo a evolução dos jogos na época e tal. É muito legal. Pra quem gosta de tecnologia, é um livro bem interessante. E eu dei 3 estrelas e meia. E aí, aos 45 do segundo tempo, eu terminei. Hoje é dia 25, eu terminei acho que dia 24. Véspera da Carla Madeira. Carla Madeira eu amo, né? 4 estrelas e meia. Mas eu não gosto de final aberto, que você não tem um fim. Que, tipo assim, você tem que ficar pensando o que será que aconteceu com aquela família. Ai, cara, mas Carla Madeira é uma autora, assim, que eu acho muito linda. É de uma beleza a forma como ela escreve, assim, sabe? É muito lindo. É muito lindo. Eu falo que ela consegue, assim, usar as palavras de uma forma que parece. É meio louco o que eu vou dizer, mas parece assim que dançam, assim, sabe? Ela, ela fala, você consegue sentir as coisas ali. Então, Carla Madeira é uma paixão que eu amo, amo, amo. E eu tenho outro ainda, o terceiro para ler dela, que é o. Como é o nome? Gente, no instante eu mudei tudo de lugar, eu não tô achando mais nada. Mas eu tenho um outro para ler dela. Eu já li Tudo é Rio, já li Véspera.
e agora tem mais o outro. Mas eu dei, né, minhas 4 estrelas e meia. Foi 4 estrelas e meia? Deixa eu olhar aqui. Isso, 4 estrelas e meia. E claro, eu gostei, amei. Carla Madeira é incrível. E só leiam. Virou um favorito também. Mas foi muito bom. E agora o que esperar para 2026? Eu não sei, eu ainda tô nessa vibe de muito autoconhecimento. Tanto que eu já comecei um outro livro, mas ele nem. Eu não vou, acho que eu não vou conseguir terminar esse ano. Então ele vai ficar pro ano que vem. Né? Eu comecei a ler Deixa Pra Lá, da Mel Robbins. Então eu ainda tô nessa pegada de autoconhecimento e aprender muito mais sobre mim. E isso é uma das metas, né, que eu tô para 2026, que é aprender a me conhecer e aprender a me entender como uma pessoa só, né, e não que isso é triste, mas entender essa, assim, amar a minha presença, né. Então esse autoconhecimento vai continuar, né, tem que continuar, acho que a gente tem que sempre aprender um pouco mais. E é isso, cara. Eu vim desejar ótimas leituras para vocês, que o ano que vem. Próximo vídeo eu vou trazer alguns livros que eu vou colocar na meta para vocês conhecerem. E se você quiser comprar qualquer um desses livros aqui, gente, o link tá aqui embaixo. No link da Amazon é só ir lá e pesquisar o nome do livro que você vai achar e você vai amar. Então, em resumo, é isso, gente. Ótimas leituras eu tive. Eu não tive nenhum livro que foi menos de 3 estrelas. Todos os livros superaram. E todos os livros eu amei e ganharam meu coração. E é isso. Um beijo e tchau!